Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntas, não é, Conceição? Verdade, Mirtz, é muito bom estar aqui, é muito bom ter você conosco e é mais um momento agradável para nós, né? O título da nossa pauta hoje é Como Evitar as Tentações. Sabe, queridos, nós somos cristãos, então se tem uma coisa que a gente quer é viver dignamente no reino, né? A gente quer ter tudo que o reino oferece, principalmente vida abundante, né? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, vida com abundância. E a gente tenta obedecer a Deus o mais que pode. A palavra, uma das palavras do reino é obediência, Sim. né? E algumas ordenanças são fáceis da gente cumprir. A gente tira de letra, né? Porque, né? Então, por exemplo, não adulterarás. Uau, né? De jeito nenhum. Então, ninguém fala eu não, tá? Só que quando Jesus veio, ele disse que adultério podia acontecer apenas com o olhar. Está lá em Mateus 5, 28, que diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Já pecou. Já pecou. Então, por que eu peguei esse versículo para começar a falar sobre tentação, né? Porque, queridos, às vezes, você que diz assim, não vou cometer adultério, ao uma mulher a passar na sua frente, você pode ser tentado, é o que está escrito aqui. Sim. Tá aí, é um risco, é uma possibilidade. Sim. E ele fala, e se isso acontecer, você Já cometeu começou. adultério. Porque nenhum adultério, Mirtz, acontece já no ato, né? Ele é trabalhado na mente. Sim. Você dá lado para o inimigo e você começa a conversar com o inimigo nos seus próprios sentimentos antes. É por isso que já é um pecado, né? Só falta a consumação dele. Então, aí, assim, evitar, né? Porque eu disse como evitar as tentações. Sim. Aí eu já dei um exemplo quase que impossível, né? Como é que um homem não vai pensar não nisso. vai evitar de, cada vez que uma mulher estiver passando, vai tapar o olho e fazer, né? A gente está falando de fugir delas, evitá-las, né? Sim. Sabe por quê, queridos? Todos nós, e não sou eu que digo, a Bíblia vai dizer, né, que todos nós vamos ser tentados. Né? Se não fosse pelas nossas próprias cobiças, seria pelo próprio inimigo que está por aí. Né? Sim. Então, quem não foi tentado, às vezes, contar uma mentira, né? Tentações mesmo, ou então esconder alguma coisa, uma informação, enfim, as tentações estão aí a todo momento. Agora, olha o que Tiago vai dizer. Tiago 1, 13 e 14 diz assim: Quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado, né, pelo mal e ninguém o tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, deixa eu colocar... Esse é um ponto importante. Deixa eu colocar o que é importante. Olha o que a palavra diz. Quando tentado. Ela não diz se você for tentado. Ele está dizendo quando. Isso significa o quê? Sempre vai haver possibilidade. Você vai ser tentado. Ele diz quando você for tentado, porque isso vai acontecer. Nós precisamos olhar assim, sabe? Não adianta você pousar de santinho ou dizer não, porque é a Bíblia que está dizendo. Quando tentado, tenha um discernimento. Tem a ver com você, não tem a ver com Deus. Porque quando diz, é inevitável que nós, seres humanos, vamos ser tentados. E sim, se você nunca foi, se você tem a coragem de falar para mim, nossa, mas eu nunca fui tentado, eu não sei, querido, talvez você não tenha analisado direito a sua situação, mas se você não foi, sinceramente, vai ser ainda. Né? E é importante a palavra-chave para que nós estamos vendo como não ser tentado. Né? Nós vamos falar assim, a questão como você evitar. Evitar. Como evitar? Evitar com ela. Um ponto, Mirtz, é o discernimento. Porque o homem espiritual, o homem que conhece a palavra de Deus, que sabe o caminho,
ele discerne que isso é a própria carne dele, que é o que a palavra está dizendo. Ele discerne que é a própria carne dele que está conduzindo ele para o pecado, e ele sabe onde vai dar. Então, o discernimento é a palavra-chave mesmo. Elas vão aparecer. Fugir dessas Eu vou pegar tentações. alguns versículos para você, para te ajudar. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuide que não caia. Sim. Sempre tenha cuidado, como evitar. Sim. Tá? Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Sim. 1 Coríntios 10, 13. É coisa da tua humanidade. Sabe? Então, Tiago disse assim, as tentações não vêm de Deus. Não é Deus que está tentando você. Deus é bom, né? Ele está dizendo, as tentações, na maioria das vezes, vêm dos seus próprios desejos. De acordo com aquilo que você quer. De acordo com o que você quer. Você deseja. Então, e ela aparece na Bíblia. Gênesis 11, nós vamos ver um caso bem assim. Gênesis 11, 4, está escrito assim: disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, uma torre cujo topo toque o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Aqui era um povo orgulhoso, que não queria ser esquecido. Sim. Queriam ser famosos, de acordo com a NVI, sabe? Marcar o seu nome. Então, agora, o problema é o seguinte, desejar ser conhecido, ter um bom nome, isso em si não é pecado, tá? Ser tentado é fazer essas coisas, sabe, de maneira, com a motivação completamente errada, né? Com a motivação equivocada, que não é aquela que Deus quer. Quando uma pessoa vai ser engrandecida, esse engrandecimento tem que vir de Deus. Sim, e não você promover. De Deus. A palavra está escrito, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe, Deus. Quando a glória humana aparece, realmente você toma o lugar você de Deus. Caminhando para o pecado. Né? Em Gênesis 12, 2, falando de Abraão, Deus diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e você será uma bênção. Sou eu que vou engrandecer o teu nome, né? O engrandecimento veio de Deus. E Mateus vai nos orientar assim, Mateus 23, 12. Pois quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado, né? Sim. Isso será tentado, né, Mirtz? Porque o orgulho, a inveja, o ciúme, está tudo embutido aí. Fazem com que o homem erre o pé, né? E seja tentado. Quer dizer, você não pode dizer que eu sou tentado por Deus. Quer dizer, quando eu caio, vou construir uma cidade, eu vou edificar aqui um ministério, vou fazer esse ministério forte, vou ficar conhecido no mundo inteiro. Quer dizer, esse não é o projeto de Cristo. O projeto de Cristo é Ele ser engrandecido através da minha vida, através de um projeto dele. Então, quando chega a glória do homem, o homem espiritual discerne. Fugir da tentação, o discernimento é a chave. Quando um elogio, eu chego para você falando, nossa, Mirtz, mas você tem um ministério maravilhoso. Isso é uma pedra no teu pé, é uma pedra de tropeço, porque esse ministério que você tem não é teu, não te pertence. Então, eu estou lançando. Se você se orgulha disso, aí o que acontece o discernimento? Deus mostra para você, Conceição, tudo que eu faço para a glória de Deus. É diferente. É como aquele homem que estava sentado, como o Nabucodonosor. Tudo que eu construí para a minha glória. Entendeu, Mirtz? Então, o pecado, o discernimento vem para você, iluminado você para fugir da sequência do pecado. Quando a motivação é correta, sabe? Você pode buscar mais no seu ministério, você pode fazer com excelência, você pode sonhar alto. Não para a glória final humana. De tudo isso é a glória para Deus. É a glória de Deus. E você reconhece e fala isso, né? E a orientação de Paulo aos 2 Coríntios, lá no capítulo 10, é muito clara, a partir dos 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo Evangelho de Cristo. Nós não nos gloriaremos além da medida no trabalho dos outros. Pelo contrário,
Temos a esperança de que, à medida que cresce a vossa fé, também o vosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a esfera de atuação. Tudo para a glória de Deus. Muito claro, sabe, queridos? Porque nós vamos olhar para Paulo, aquilo que ele fez, né? E as igrejas que plantou, tudo que foi feito, ele diz assim, tem uma medida, sabe? Vai reconhecer o esforço, a gente faz com competência tudo, mas o final, o objetivo é para a glória de Deus, né? E o que leva a gente a ser tentado é, às vezes, realmente, fazer até dentro de um ministério, porque está indo muito bom, ou porque eu posso, ou porque eu consigo, fazer até o que Deus não está pedindo. Né? Quantos ministérios, né? Quantos ministérios, né? Existe até uma tentação de se sair de um lugar de atuação do ministério para ir para um outro onde a promoção sua pessoal é maior, é mais visível, né? Aí você está no ministério e diz, nossa, tenho tanta competência, trabalho tanto e não apareço, aí você muda porque... tem um outro, né? Onde aparece a glória humana, não aparece a glória de Deus. Né? E Paulo falou a respeito do outro, sim, porque não tem essa história de inveja santa, sabe? Não tem gente que justifica, mas é uma inveja santa. Não existe. Sabe? Eu lembro de coisas, de cenas assim, sabe? De pessoas que, eu nem sei, eu não teria coragem de falar isso, mas falaram para nós, né? Até, vocês estão há tanto tempo no rádio, né? Eu deveria estar no rádio, porque... falar na nossa cara, assim, eu deveria estar no rádio, porque eu estudei isso, eu fiz aquilo, tipo, eu tenho competência para isso. Eu disse, então, mas não tá por quê? Né? Deus até pode usar o competente, mas desde que tenha um coração quebrantado. Então, né? se não está, é realmente porque Deus não pôs, se não conseguiu chegar, né? Falar, eu gostaria... Aí depois se justifica, eu lembrei desse caso, porque justifica falar, não fique preocupado, a invejinha santa. Não é invejinha santa, né? Isso é uma tentação, realmente, de olhar para o que o outro possui. E é assim, é querer mais do que Deus deu para essa pessoa. Ela é competente em outras áreas, tem outros ministérios, né? Não dá para se abraçar ao mundo. Então, eu estou dizendo que isso são tentações, né? Tentação. Romanos 12:3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Né? É uma tentação muito comum, queridos, é nós pensarmos que nós somos melhores do que nós realmente somos. Sim. Não é uma, né? Não é uma Existe aquela que você comum. pensa que você é melhor que o outro, que também é uma tentação, é um engano do inimigo, você se achar, né, o teu ego inflamado, e existe aquela coisa interna, né? Que você se acha muito competente. Pois né? Paulo diz, fuja disso, né? Você tome cuidado com isso. Sim. Queridos, eu vou chamar um intervalo muito curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre assim, fugir das tentações, né? Realmente evitar as tentações. E Tiago nos ensinou que isso acontece porque as tentações estão ligadas a desejos nossos.
E sabe, Conceição, alguns desses desejos são legítimos. A gente não pode dizer que não seja. Alguns são legítimos. É igual, por exemplo, o peixe. O peixe, a tentação, ele é seduzido pela isca. Mas o que motivou ele ir atrás da isca foi uma necessidade, foi a fome que ele tinha. Ele precisava comer, né? Então, ele tinha uma necessidade legítima de alimentar. Então, às vezes, a gente tem alguns desejos legítimos, né? Como necessidade de comer, beber, dormir, descansar. Mas, quando nós somos seduzidos por esses desejos, nós podemos ser tentados a fazer coisas erradas. Eu peguei isso, por exemplo, assim, eu estou muito cansado, estou cansada, o cansaço é verdadeiro, legitimamente eu preciso de descanso, mas e se daí eu resolvo? Eu sou tentada a pedir um atestado médico falso para justificar o fato de eu ficar o dia descansando e não ir trabalhar. Nós né? somos tentados, Mirtz. É uma tentação. Exatamente nas coisas que mais precisamos. O próprio Senhor Jesus foi tentado na hora que ele estava com mais fome. Né? Nós também somos tentados. Por quê? Porque o inimigo ele não entra na nossa mente, ele não tem esse poder. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não é. Então, ele observa as reações do nosso olhar, do nosso ouvido, do nosso corpo. Então, eu faço laços. As tentações, às vezes, vêm com um laço. Se eu estou com fome, como você falou ali, o que o inimigo faz? Ele prepara um engano, uma tentação através de uma comida, de uma oferta. De qualquer coisa, então, tem que ter discernimento espiritual mesmo. Sabe? Tem que então, porque, sabe, você pode pensar, tá valendo, é inofensivo. É aquela coisa de achar, você foi tentado naquilo e que você cedeu a tentação. É exatamente isso que o Tiago fala, né? Nós vivemos falando do rei Davi, ceder à tentação, sabe? Porque a gente sabe por que o adultério aconteceu. Porque ele cedeu à tentação de ficar olhando mais um pouco. Os experientes dizem que era um rei de batalha, mas ele decidiu ficar na vida palaciana. Aquele dia ficou por lá. Não, e era assim, a gente já comentou isso aqui outras vezes. Eu saí para o meu terraço, eu estou no meu terraço, ele estava no terraço dele. Sim. Agora, saiu no meu terraço, viu uma mulher tomando banho. Sabe, de repente, não é a minha, né? Você tem que dar a volta e ir embora lá para dentro para não ser tentado. Sim, se você foge, ficar mais né? um pouquinho, nós estamos vendo como evitar, né? E não tem melhor forma da gente evitar a tentação que reconhecermos a nossa fraqueza, Luiz. É o que Tiago está falando. Tiago diz assim, cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Reconhecermos a fraqueza. Então, existem áreas na minha vida, na sua vida, na da Conceição, que estão sujeitas a essa tentação. Sim. Porque Paulo diz, quando você for tentado, porque ele diz, tem áreas que estão sujeitas. E a própria Bíblia diz, o espírito está pronto. O Senhor já resolveu o problema do nosso espírito. Mas a carne a carne é fraca, né? A alma é fraca. Agora, tem muita gente que acha assim, que algumas áreas são completamente inofensivas, tá? Então, mas qualquer uma delas pode ser cilada para desejo. Mesmo coisas normais, naturais do dia a dia. No namoro, pode haver tentação, sabe? Em buscar ganhar mais dinheiro, pode ter tentação, né? Em passear, também pode haver tentação, né? Em querer ser popular. São áreas comuns, naturais, de necessidade, que nós podemos ser tentadas, sim. Tá? E sabe, a gente precisa entender a natureza do nosso desejo. Porque, independente da nossa carne, como a gente já falou, a gente tem que contar que tem um inimigo também. Sim. Tá? Ele pode tentar, porque tentar ele pode. Agora, depende de você, né? Sim. A palavra diz, né? As ofertas dele vêm exatamente de acordo com a tua carne, com aquilo que você mais deseja. Agora, tem gente que adora botar a culpa só nele, né? Tudo assim foi diabo. Tem gente que diz assim, o diabo conhece meus pontos fracos. Não tem? Você já não ouviu essa frase? Eu já ouvi, né? Essa frase, assim, né? Mas você precisa conhecer os teus pontos fracos. Claro, os pontos fracos, sabe, desenvolver frutos do espírito, como domínio próprio. Sim. Olha que fruto bom para se desenvolver nessa hora, né? Domínio próprio, né? Então, mas ele fala, cuidado com a cobiça, porque a partir do momento que ela aparece, né? E daí, sem ter o domínio próprio, é coisa assim, por exemplo, isso acontece muito com pessoas com vícios, com alcoólatras, né?
O alcoólatra vai dizer assim, ele tem que passar por aquilo, ele tem que se segurar, né? Aí a pessoa fala, você não pode beber. Ele diz, mas é um copinho só. Ele diz, eu me conheço, vai ser um copinho só. Não é verdade. Não. A tentação começa aí, porque depois de um copinho, Sim. não segura mais. Todo né? vício começa assim, né? Você sempre tem a primeira vez e aquilo se torna um vício. Então, discernir e fugir é o segredo, né, Mirtz? Sabe, você pensa que tem, às vezes também, sabe? Às vezes e você até se desculpa, tem coisas assim que você não precisa ver, mas está todo mundo falando. Grupinhos ali no trabalho, está todo mundo falando daquele filme, e está escrito, não, você já sabe. Aí você diz assim, não, mas eu vou olhar, porque, não, eu me conheço, eu não vou me deixar afetar, eu quero saber mesmo se é tudo isso que o povo está falando, e vai lá e vê. Menina, eu vou te dizer, vai ficar na sua mente. Sim. Você não se engane pensando que, sabe, tem cenas que vão ficar na sua mente. Sim. A palavra já nos orienta, né, Mirtz? Para você fugir de tudo aquilo que te afasta de Deus, né? E se você está discernindo que o filme vai te fazer mal, por que você vai? É porque você está sendo conivente, você está dando vazão à tua carne. Você foi tentado. Você caiu na tentação. Existia, era o seu desejo, né? Sim. Assim, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, agora, não é resistir só ao diabo, é resistir também às nossas paixões, Sim. né? Sim. As nossas paixões, né? Essa história que o diabo sabe minhas fraquezas, né? São suas paixões mesmo, né? São paixões da carne, né? Quando Paulo diz assim, eu não entendo o que eu faço, né? Aquilo que eu pratico é que eu não quero. Sim. Paulo está orientando, dizendo, esses somos nós, a nossa natureza humana. Né? Sim, ele está discernindo a carne. Sim, a natureza carnal. Ele está reconhecendo o pecado habita em mim, né? Nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui, né? Na nossa carne, eu não faço o que quero. Vale para Paulo, vale para mim, vale para você, vale para todos nós, né? Só que este mesmo Paulo que fala tudo isso, ele diz que nós não somos mais escravos disso, né? Nós podemos ficar longe disso. Podemos, né? Então, em relação à cobiça, à tentação, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu vou saciar e acabar caindo em tentação, né? Ou eu vou abandonar. Então, tem gente que precisa realmente se afastar daquilo. Se ele se conhece bem, né? Se afasta. Se afasta, não deixa. Aquela história assim, você sabe, aquela história, eu vou olhar só um pouquinho? Não é verdade, a gente já viu que não é verdade. Não dá, né? Não sei se você tem domínio, né? Às vezes uma sociedade, né, tem muito isso. Você vai orar diante de Deus sobre uma sociedade com uma pessoa que não professa a mesma fé sua. Então, quer dizer, se você tem conhecimento de que tem que fugir disso, você já nem vai orar. Porque a palavra de Deus já diz que não pode ter julgo desigual nos negócios ou no casamento. Então, se você tem um entendimento disso, foge. Procura se aliar a pessoas, tanto em casamento, relacionamento, pessoas que realmente condizem com aquilo que você pode acredita. Pode acontecer de você ser igual um rei Davi, que numa caverna de Adulão, quem influenciou quem? Liderou todos. Mas você tem que saber que você corre riscos. Sim. Esse risco sempre existe. O casamento corre risco. Existe tem consequências, risco, tem. Né? E a carne, cedeu a carne. Não, mas eu vou fazer assim mesmo, eu quero pagar o preço. Vai pagar o preço, né, Mercedes? Mateus 7, 13 e 14 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Sim. Mas é o único, é o verdadeiro, só tem esse, né, E é um caminho de restrição mesmo, viu, Mirtz? A gente precisa entender, discernir que o caminho com Deus é um caminho apertado. Está escrito, a restrição, ela é para o nosso bem. Ela está nos protegendo, né? De cairmos em tentação, né? Sabe, queridos,
em nós, né? Sempre está em nós. Como estava em Adão e Eva, como desde o princípio, a decisão é nossa. Deus dá, Livre-arbítrio, o né? livre-arbítrio. Sim. É o livre-arbítrio estabelecido mesmo. Então, a nossa conversa está dizendo assim, reconheça a nossa vulnerabilidade. Sim. Se você sabe que essa é a tua fraqueza, Foge, né? foge, Sim. tira, sabe? Aquela coisa, aquela compulsão. Eu sempre digo assim, qual é a compulsão de comer doce à noite? Qual é a maneira de evitar isso? Não compra Tomando doce. remédio? Não compra doce. Não tenha doce em Não casa. tenha em casa, porque você não vai acordar Vença à isso. meia-noite, sair, abrir, pegar o carro para ir comprar doce em algum lugar, né? Sim. Então, tira da tua frente. Tem um estudioso que fala sobre alimentação, ele fala, se você quer acabar com por exemplo, uma doença, né, o açúcar, né, que causa doença, causa o câncer. Então, quer dizer, numa floresta, o que você quer acabar? Tira os macacos, quer dizer, tira o doce. Não tenha doce em casa. Na tua casa realmente não tem aquilo que te faz pecar contra o teu corpo e fazer mal para a saúde. Né? Se você vai ser tentado, você só vai resolver isso mesmo se você, né? Você me fez lembrar agora do nosso pastor Pascoal, né? Que ele falava que ele não podia comer doce de jeito nenhum, né? Ele tinha diabetes, né? Ele não podia, mas ele não resistia. Então, quer dizer, na frente dele a gente não podia colocar doce, porque ele mesmo confessava essa fraqueza. Então, se ele reconhecer a fraqueza, reconhecer o caminho. já é o caminho É o para a caminho, gente né? realmente Agora, uma vida plena. E o problema, querido, porque os nossos desejos, que a gente vai chamar de pecaminosos, aqueles desejos que realmente nos levam, Pra morte, que nos né? tentam, Sim. a sociedade hoje, as mídias, nos bombardeiam Falando que é certo. para que nós possamos Sim. fazer tudo Sim. isso, sabe? A gente tem um Espírito Santo dentro de nós que nos ajuda a isso, sabe? Mas hoje, né, a gente precisa buscar forças mesmo. As ofertas são muito maiores, né? Sabe? São muito maiores mesmo, Sim. sabe? Então, nós precisamos manter firme mesmo, lendo a palavra, tá? João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, este é o que me ama. Sim. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele mesmo é a força, Mirtz. É. O discernimento que a gente fala, quem nos dá é o Espírito Santo, né? Esse domínio próprio que nós falamos aqui é um fruto do Espírito. Então, nós temos possibilidades de vencer nele, né? E gente, eu vou te falar Os uma coisa. ensinamentos dele. É uma alegria tão grande você vencer uma tentação. Sim. Né? Dá sabe, em todas, até nas coisas pequenas, Sim. nos Nos detalhes, nas coisas que Sim. você faz. Às vezes você se propõe a fazer uma coisa simples, né? Eu vou jejuar 12 horas, tá? Aí naquela última, sabe lá na 8ª hora lá, parece aquela coisa irresistível, tá? Aí você diz assim, eu já jejuei 8 mesmo, eu vou entregar meu jejum, eu vou entrar, né? Tudo bem, você não pecou, mas você não venceu também a tentação, né? É tão precioso esse gostinho de vitória, de dizer, eu resisti. E você foi chamado para ter esse domínio, né, Mirtz? O Senhor falou, crescei e dominai. Quer dizer, Ele veio dentro de nós para nos dar esse domínio sobre a nossa pessoa também. Isso está no nosso espírito, é só a gente buscar esse recurso, né? Basta praticar. Sim. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.